Bíblia Sagrada, narrada com legenda. Orando a Bíblia. Gênesis, capítulo 4. E pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui para darmos continuidade à leitura da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 4. Vamos lá. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas por mais que você se esforce. E de agora em diante, você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu à luz Enoque. Então Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, como seu filho. Enoque teve um filho chamado Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Lameque se casou com 2 mulheres. A primeira se chamava Ada e a segunda Zilá. Ada deu à luz Jabal. Ele foi o precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. Seu irmão se chamava Jubal, o precursor dos que tocam harpa e flauta. Zilá, a outra mulher de Lameque, deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam minha voz. Escutem o que vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou,
um rapaz que me feriu. Se aquele que mata Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 77 vezes. Adão teve relações com sua mulher novamente, e ela deu à luz outro filho, chamou-o de Sete, pois disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Graças a Deus. Mais um capítulo maravilhoso, onde o Senhor nos dá entendimento de que após a queda do homem, né, como que o pecado, quando entra nas nossas vidas, traz destruição. A gente vê aqui que é um capítulo, um capítulo envolvendo a história de 2 irmãos, correto? Envolvendo a história de Abel e Caim. Não afirma necessariamente que não haviam outros, porque, imagina, Adão e Eva viveram mais de 900 anos. Se pessoas comuns com 80 anos conseguem gerar 13 filhos, imagine um casal que vivesse naquela época por tanto tempo. É só uma observação, né? E aqui mostra o quão perverso o homem se tornou após o pecado. A consequência da queda do homem, né, registrada lá no capítulo 3, que já ali houve a profecia de Deus da inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, né? Então o impiedoso Caim se mostra aí hostil ao próprio irmão, por não oferecer ao Senhor uma verdadeira adoração, né? Então, por isso que o Senhor nos diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Não é, gente, acredito eu, não é pela quantidade, né? Não é a quantidade, é o coração que o Senhor analisa, que o Senhor percebe. E o Senhor, ele já desde o primeiro capítulo, ele mostra a questão do livre-arbítrio, né? Porque ali o Senhor, ele pergunta ao Caim, né, o que o perturba, e ele não declara com sua boca, embora o Senhor já saiba de tudo. E eu creio nesse Deus onisciente. O Senhor sabe de tudo, ele nos dá a oportunidade de confessarmos nossos erros, principalmente perante a sua presença, para que a partir daí, quando há um genuíno quebrantamento dos nossos corações, um genuíno arrependimento, a partir daí o Senhor, ele tem a nossa autorização para que ele atue em nós primeiramente, né? Porque quem precisava de tratamento ali era o Caim, né? Mas ele mesmo não quis, ele se recusou a receber esse tratamento da parte de Deus, né? Essa libertação da parte de Deus. E o que me chama a atenção, embora Abel, um verdadeiro adorador, que buscou conceder o melhor para o Senhor, Abel morre nas mãos do perverso. Isso mostra para mim que não é porque, né, a gente tenta andar piedosamente na presença de Deus que a gente não vai passar por grandes aflições ou até mesmo a morte. Mas o Senhor é justo. Aquele que, né, como Caim, que derramou sangue, ele teve ali uma maldição que carregou para o restante de toda a geração, né, onde a gente vê que o filho dele, Lameque, inicia ali a poligamia, né, foi o primeiro homem registrado na Bíblia com essa prática de poligamia, e ali ele acaba recebendo uma maldição
70 vezes mais do que a do Caim. O pecado é isso, o pecado nos leva. O pecado, na verdade, pessoal, é a gente não se arrepender, não confessarmos diante de Deus, não procurarmos compreender os seus mandamentos. E quando alguém vier nos afrontar, o nosso comportamento é ir até Deus, porque só Ele tem a sabedoria, tem o poder para lidar com as situações adversas, né? E a gente vê que ali também, né, Eva veio de Adão, quer dizer, veio da costela, veio do homem, e a gente vê que um homem nasce da mulher, e quando ela tem o filho Caim, né, ela fala assim, que adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Então já aponta, né, essa mútua dependência de homem e mulher, e que ambos, né, devem ter essa dependência de Deus, né, como em Coríntios 11, capítulo 11, versículo 8 e 12, né, e ali por isso foi muito apropriada a declaração de Eva, ao perceber que todo ser humano deve sua existência unicamente a Deus. E a gente vê ali, né, que Caim era lavrador de terra, né, e Abel pastor de ovelhas, né. Então Caim cuidava das coisas da terra. E no caso, houve um certo tempo, e é bacana perceber que houve um certo tempo que eles levam oferta ao Senhor, né? A palavra fala, os dois irmãos trouxeram ofertas ao Senhor. É bem importante perceber que mesmo Adão e Eva terem sido castigados, eles não esqueceram, né, de ensinar os filhos as devidas orientações com relação a Deus, né? Então, mesmo que você esteja entristecido, magoado, porque, gente, nada acontece por um acaso, nós erramos e precisamos mesmo pagar, né? Toda atitude nossa tem a consequência, seja para o bem ou para o mal. A gente tem que aceitar essa consequência com humildade diante de Deus e buscar nele o auxílio necessário para a gente vencer e superar todas as nossas próprias falhas. E Abel leva das primícias, né, do seu rebanho, da gordura, né, ele oferece ao Senhor o primeiro e o melhor. E Caim só menciona, Caim só apenas levou sua oferta do fruto da terra. Às vezes, quantos que não estão fazendo as ofertas, ou ofertas que eu digo não é dinheiro não, gente, um dia a gente ainda vai chegar lá, mas de você fazer as coisas para Deus de coração, porque se não for, não faça. Deus não vai brigar com você por causa disso. O que Ele não quer é um engano do próprio coração, porque às vezes, talvez, Caim foi fazer essa oferta por uma orientação, mas sem ser legítima, né? Ali talvez ele fez por inveja de Abel, que Abel foi fazer, eu vou fazer também, sem o menor entendimento, né? Então a gente precisa avaliar, né, se o que estamos ofertando a Deus é porque verdadeiramente cremos e tememos a Ele, tememos no sentido de amar, de saber que Ele é Deus Todo-Poderoso, né? Porque muitas das vezes é melhor não fazer, para que a gente não incorra em pecado, porque, como diz a palavra, o pecado está à porta, né? E o Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele nos dá a oportunidade de confessarmos, de tentarmos buscar esse domínio próprio, para não atentarmos contra os nossos irmãos. Porque Caim, ele faz uma pergunta, né? Porque aqui nós temos também, primeiro, o homicídio,
no mundo, né? O primeiro homicídio após a separação lá do paraíso. Então, Caim, ele quando Deus pergunta sobre Abel, ele pergunta assim: o que eu tenho a ver com meu irmão, né? Tipo assim, sou eu que tenho que cuidar do meu irmão? Então, assim, o egoísmo, né, nos afasta de Deus e abre uma brecha muito grande no coração, né, da gente. A gente não se importar com as pessoas, não se importar com os amigos, não se importar com as pessoas de bem, né? Porque a gente vê que Abel era do bem. Abel não era uma pessoa má e amava a Deus. Então, quando Caim faz essa pergunta, né, o que eu tenho a ver com meu irmão? Sou eu que tenho que cuidar dele? Temos sim, gente, temos que cuidar uns dos outros, né? Não nos intrometendo na vida deles, nem fazendo fofocas, mas orando por eles e ajudando naquilo que for pro bem, não para contenda, não para confusão, mas tentar sempre, né, ser apaziguadores, levar a paz. E quando Deus começa a trabalhar em nossos corações nesse sentido, é impressionante como a gente se entristece até, né, com desconhecido. A gente, tipo assim, a gente começa a perceber, a gente se entristece até com situações difíceis, até mesmo de desconhecidos, né? Igual meu coração esses dias ficou muito triste com a história de um casal que, né, tá para separar. Eu nem conheço direito assim o casal, não, mas aquilo me entristeceu porque eu conheci o rapaz e, sabe, você vê que é uma pessoa assim, uma pessoa boa, mas é orar para que Deus opere a vontade dele ali, perdoe os pecados, porque infelizmente o rapaz errou, mas está muito arrependido e não é fácil. Quem somos nós para julgarmos? Mas eu peço a Deus de verdade que Deus opere ali o melhor para a vida daquele casal. E então a gente tem que se importar com os nossos irmãos no sentido de né, analisar, né, pesos e medidas, porque às vezes as pessoas não se arrependem, né? Então é necessário arrependimento em todos os casos. E assim, o Caim, né, ele mata o irmão e acaba omitindo de Deus, né? Deus sabe todas as coisas, ele não confessa, Deus ali impõe um castigo, né? Só que aí ele, ao invés de se arrepender do pecado, ele se preocupa com ele mesmo, né? Ele não é capaz de confessar o pecado, não mostra um genuíno arrependimento, e Caim ali acaba sendo amaldiçoado por Deus, porque ele jamais encontraria descanso e andaria errante pela terra, né? Gente, às vezes é muito complicado a gente pensar a morte. Poucos, né, têm a coragem de entrar nesse mérito aí da morte. Não é fácil, porque Deus é vida, né? Igual eu leio esse texto, eu vejo assim, poxa, mas Abel amava Deus, ofertava o melhor e tipo assim, Deus permitiu Abel ser morto? Olha, gente, quem somos nós para questionar a direção de Deus no sentido assim, a gente vê a criação, o Senhor, ele sopra o fôlego em nossas narinas, ele é o nosso dono. Claro que se eu perco um ente querido, não é o que eu quero viver com ele, eu quero, né, com um ente querido, né, que seja muito querido. Então eu quero, né, a presença, quero compartilhar de bons momentos e estar ali presente também nas dificuldades para um dar apoio ao outro. Mas às vezes quem fica está sofrendo mais do que quem vai, porque está amaldiçoado. Nesse caso, assim, né, o Caim,
não sei me aprofundar bem nisso, mas é um tópico para a gente pensar, né, refletir, porque ali em nenhum momento Caim temeu ao próprio Deus, o próprio Deus, em nenhum momento ele reconheceu ter pecado contra o Senhor e contra o seu próximo. Então o homicídio é um dos pecados mais graves cometidos pelo homem, porque o homicídio, né, é um pecado contra a vítima e contra o próprio Deus, porque o homem é a imagem de Deus. Então Deus coloca ali em Caim uma marca, né, um sinal para que sua vida fosse preservada. Não sei que marca é essa, mas seu propósito claramente era de preservação. E Caim vai ali, né, vai para outra terra, partiu para a terra de Nod, né, casou, teve filhos, né. Então ali teve o primeiro homem a praticar a poligamia, que foi o Lameque. E a gente lendo ali, né, a linhagem de Caim, a gente vê que não há invocação do nome de Deus, não há nenhuma manifestação de temor a Deus, mas o capítulo 4 ele termina, né, registrando o nascimento de Sete ali, de Adão e Eva, e já mostra ali a descendência piedosa que haveria de vir o Messias, já todo projeto ali, gente, de salvação para a humanidade através do Senhor Jesus Cristo. Então, isso explica a declaração de Eva ao dizer: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Né? Apesar do pecado, o plano de Deus jamais será frustrado. E é importante frisar que possamos sempre fazer uma profunda reflexão sobre os nossos próprios atos, pensamentos, palavras, vermos onde estamos errando. A palavra de Deus também fala de pecados ocultos, mas lá na frente a gente vai ver que não é só oculto diante dos homens, é oculto até para nós mesmos, pecados que a gente não enxerga, que a gente precisa do Espírito Santo para nos revelar. Às vezes é uma inveja que a gente nem se dá conta, uma mentira que foi contada e que a gente, né, deixou passar e não se arrependeu, falar mal de alguém, né? Então são pequenos hábitos, pequenos comportamentos que podem arruinar uma vida. Quando Deus ele amaldiçoa Caim, tem essa parte que me chama muita atenção, que Deus fala, né? Você derramou o sangue na terra, porque Caim ele era lavrador. Então no versículo 11, ali Deus fala, né? O sangue de seu irmão clama a mim da terra. No versículo 11, o próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, o sangue que você derramou, amaldiçoa você. Então, o que nos amaldiçoa não é o Senhor nesse momento aqui. Né? A maldição vem por nossas próprias falhas, nossos próprios erros, as dificuldades, né? E, gente, quanta gente, né, que tenta, e por mais que se esforce, não prospera, não alcança sucesso, não alcança paz, porque sucesso não é tudo. E sucesso no sentido restrito aí da palavra, mas principalmente paz, sabedoria, alegria de Deus, né? Na simplicidade, ou na riqueza, ou na pobreza. Então a gente precisa muito, diante de Deus, fazer uma profunda reflexão sobre os nossos atos, sobre os nossos comportamentos, nossos pecados pequenos, nossas falhas que a gente acha que é pequeno, e parar de ficar olhando para os outros e achar que só os outros são falhos. A gente é muito falho e precisamos de Deus para nos revestir, porque Deus ele é Deus de misericórdia, de justiça. Ele sabe que
somos limitados. E uma vez que nos colocamos transparente diante da presença dele, ele vai suprir aquilo que a gente não tem condições, que a gente não consegue. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar. Pai nosso, suplicamos o teu perdão e suplicamos a tua misericórdia sobre as nossas vidas, que possamos alcançar entendimento e possamos alcançar do Senhor conserto para as nossas próprias vidas, onde estamos falhando, onde estamos sendo inconsequentes, naqueles gestos que estamos errando, e tem misericórdia de nós, Senhor, pecadores, que possamos encontrar Jesus e a sua essência, que possamos alcançar a sua semelhança em nossos atos, atitudes, seu brilho em nós. Suplicamos que o Senhor nos ajude, nos dê força, sabedoria, cada um que está ouvindo nesta hora, que está acompanhando. Sabemos que no mundo teremos aflições, por isso te buscamos, porque sozinhos não conseguimos, e admitimos o quão necessitados somos do Senhor. Perdoa-nos por amor do teu Filho amado Jesus Cristo, por amor de toda a sua criação, que é maravilhosa. Que o Senhor cuide de nós e nos perdoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Agradeço aí a todos, que estão acompanhando a leitura, e a cada leitura é uma profundidade, e peço aí que você deixe o seu like, que você se inscreva, ative o sininho, para receber notificações de novos vídeos, e compartilhe, se assim você quiser. Amém? Um forte abraço a todos aí, orem por mim, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo.